E aí galera, tudo certo? Pronto para mais um vídeo do canal do Igão? Hoje a nossa aula vai falar sobre física quântica, dentro do conteúdo de física moderna. Hoje a nossa aula vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos históricos, alguns físicos e algumas coisas que desenvolveram esse ramo da física, chamado física quântica, tá? Então nossa aula vai ser bem interessante, vocês vão aprender bastante sobre isso. Só antes de começar nosso vídeo, eu queria fazer aquele velho pedido de sempre, né? Que você se inscreva no canal do Igão, que você curta os vídeos, que você maratone ali a lista de gameplays e também de videoaulas. Tem bastante material ali no canal do Igão para vocês se divertirem. Vocês viram hoje que eu botei uma introdução nova. Você sabe que para fazer esses vídeos eu faço tudo sozinho, né, pessoal? Eu gravo, corto, edito e eu consegui perder meu chipzinho de memória do meu celular. É essas coisas que acontecem com a gente, né? E eu tive que fazer uma introdução nova, enfim, toda aquela história, né? Então vocês viram quanto que é importante vocês apoiar e se inscrever no canal do Igão. Eu sofro bastante para fazer esses vídeos, né? Mas assim, pessoal, sem enrolar muito, eu acho que até é bom, né, para agora 2022 fazer uma introdução nova, né? Até para dialogar com esse novo ano do canal do Igão. Bom, nossa videoaula hoje vai ser sobre física quântica e eu vou dar duas dicas importantes, tá? Antes de começar a aula, tá? A primeira dica eu vou dar no começo do vídeo e a última dica eu vou dar bem no finalzinho do vídeo, tá? O primeiro dica que eu vou dar para vocês, se vocês quiserem entender de física quântica, é um blog meu mesmo, né? Uma autopropaganda minha, né? Esse blog aqui se chama Velha Quântica, tá? Ou Antiga Teoria Quântica, tá? Depois eu boto na descrição do vídeo a URL para vocês poderem acessar, né? No caso, o endereço ali para vocês poderem acessar. Na verdade, toda essa minha videoaula hoje foi baseado nos materiais que eu usei para fazer esse blog, tá? Porque esse blog aí, na verdade, também é um resultado de um estudo que eu fiz para o meu TCC na Faculdade de Física. Então vocês vão ver que o blog, ele é um pouquinho mais acadêmico, ele tem um pouquinho mais de referências, mas isso não é ruim, né? Você poder ter uma imersão maior de física quântica acessando o blog aqui. Então acesse o blog aí do Igão aí sobre física quântica que vocês vão aprender bastante. Mas nossa videoaula vai falar isso de uma maneira mais resumida. Então, sem muita enrolação, vamos para a nossa aula hoje que é sobre física quântica. É nóis, galera! Então, pessoal, começando então nossa aula hoje que é sobre física moderna, eu queria começar falando aqui que toda essa parte de física moderna que eu vou falar, ele se refere ao que nós chamamos de antiga teoria quântica, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas o que é essa coisa de física moderna, tá? O que nós vamos estar falando hoje? Física moderna compreende os trabalhos mais ou menos ali a partir de 1900, que foi quando o Max Planck, a gente vai falar depois ali, mais na sequência, explicou ali a questão de um enigma ali que por muito tempo estava sem resposta, que é a radiação do corpo negro. Então esse, vamos dizer que é o marco histórico ali que começou os estudos da física moderna. Bom, tudo que nós estudamos antes se chama física clássica, tá? Inclusive vocês viram nesse slide ali que eu separei direitinho, tá? Física clássica, o que vocês aprenderam lá no primeiro ano de mecânica, de termodinâmica, que vocês aprenderam no segundo ano, né? Que entra aquela parte de calorimetria, escalas de temperatura, máquinas térmicas, ciclo de Carnot, enfim, tudo aquilo lá. Ondulatória, que aí, claro que tem gente que pode dizer que óptica e ondulatória não está no mesmo espectro, tá? Mas para mim tudo é a mesma coisa, tá? Porque na verdade a óptica, ela se envolve através do questão da luz, né? E a luz é uma onda eletromagnética. Aí a gente vai falar hoje que também pode ser que não seja, tá? Então a gente vai aprender hoje que a luz nem sempre se comporta como uma onda. Mas teoricamente, assim, na maioria dos casos, na física clássica a gente estuda a luz como onda, tá? E por fim, o que vocês estudaram esse ano no terceiro ano, que é a eletricidade e magnetismo. Compreende o grande ramo da eletromagnetismo, né? Então é isso aí que vocês estudam na física clássica. Já a física moderna, eu não vou conseguir falar tudo, tá? Mas eu queria pelo menos falar sobre a questão de quântica e relatividade, tá? E aí também tem a parte de física de partículas e a física atômica, tá? Que compreende a física moderna. Então, só para resumir, física moderna é o que compreende os estudos de 1900 para frente, que estuda quântica, relatividade, física de partículas e física atômica. Beleza, galera? Bom, pessoal, continuando aqui, como eu falei antes, o que nós vamos ver nesse vídeo é o que a gente chama de antiga teoria quântica, tá? Por que a gente vai ver essa tal de antiga teoria quântica, tá? Porque é só isso. Bom, a maioria dos meus vídeos que eu faço aqui no canal de Igão são para os estudantes do ensino médio. E estudantes do ensino médio é difícil ver física moderna, principalmente escola pública, tá? Escola pública é quase impossível, tá, pessoal? Porque o conteúdo de física é muito grande, tá? Ele tem muitas áreas e muitas coisas, e os professores optam por
por abordar algumas coisas e não falar de outras, tá? E normalmente, por causa disso, não consegue falar de física moderna, tá? Porque lá no final do terceiro ano, né, é difícil o pessoal dominar a parte de magnetismo, imagina, e até a parte de física moderna, né? Mas basicamente, até porque vocês, para entender física moderna e principalmente física quântica, a fundo você tem que estudar bastante, tá? Eu vou ficar falando só da parte da antiga teoria quântica, que é um pouquinho mais palpável, não que não seja totalmente, tá? Inclusive por isso que eu botei esse memezinho ali da Ruth e da Raquel, né? Que são personagens interpretados ali pela Glória Pires, né? Que ele tá falando sobre relatividade geral, que o pessoal contempla e fica fazendo aquelas várias viagens. Aí quando chega na mecânica quântica, o pessoal vê que o negócio é nível hard, aí eles se preocupam de vez, por isso que ela tá de cabeça baixa ali, tá? Então, esse espectro que eu vou dar da antiga teoria quântica é um pouquinho mais tranquilo. Mas o último motivo, que eu vou ficar só na parte da antiga teoria quântica, é o porquê o que está presente nos livros, né? Inclusive, o livro que eu uso bastante aqui para minhas aulas de ensino médio, que é esse aqui do Casuíto, tá? Muito bom esse livro, tá? Ele também só fala de física quântica, só da antiga teoria quântica, tá? Então é por isso que eu vou ficar só nessa parte da física, tá, pessoal? Mas quem sabe mais no futuro eu faço outros vídeos aí falando sobre as partes de física mais, vamos dizer, mais pra frente e também quem sabe de física de partículas, beleza? Bom, pessoal, agora falando na física moderna de vez, né? Nós vamos falar primeiro da questão da radiação do corpo negro. Ali no final do século XIX, tá? 1890, por ali, a física estava com tanto prestígio e com tantos trabalhos ali que o pessoal da sociedade viu que estava desenvolvendo a própria sociedade, que a gente tinha empáfia de falar que não tinha muito mais o que estudar na física. A gente estava muito próximo de responder tudo que a gente podia com a física. Isso parece uma bobagem, né, pessoal? Porque hoje em dia a gente vê que está bem longe disso, né? A gente não está nem perto de responder tudo o que a física pode responder. Mas enfim, na época, devido principalmente à questão da termodinâmica com as máquinas térmicas, inclusive por isso que eu botei essa fotinha ali embaixo da Revolução Industrial e da eletricidade, a física realmente tinha modificado ali a vida das pessoas. Mas ainda havia algumas perguntas sem respostas. E uma dessas perguntas sem respostas era da questão da radiação do corpo negro. Usando da questão da física clássica, com o aumento de temperatura, a emissão de radiação dos corpos deveria ser proporcional. Então, aumentava a temperatura, a frequência da onda emitida devia ser proporcional. O que eu quero dizer com isso, tá? Vocês estudaram no segundo ano que todos nós somos feitos de moléculas. E a temperatura, quando aumenta, na verdade, são as moléculas dos nossos corpos estão cada vez mais agitados, tá? Vocês estudaram isso no segundo ano, na parte de escala Kelvin, na parte de termodinâmica. Bom, isso também faz que a gente imita a radiação, tá? Vocês viram que minha bochechinha tá vermelha aqui, porque tá quente pra dedéu, né? A gente tá bastante calor aí nesse verão desse ano no Brasil, né? Mas assim, ó, você pode ver esfregando as mãos, tá? Quando tu esfrega uma mão na outra, tu pode chegar aqui perto, tu vai ver que emite um pouquinho de temperatura. É a radiação que está sendo emitida do teu corpo ali através da agitação das moléculas. Então, todos os corpos, quando tem temperatura alta, além de aumentar a temperatura, também emite a radiação. Bom, como eu falei, essa emissão de radiação devia ser proporcional à temperatura. Então, tu aumenta a temperatura, a frequência da radiação emitida devia ser igual, proporcional. Tem que aumentar mais um pouco a temperatura e a emissão da radiação devia ser proporcional. Mas o que acontecia na realidade, quando tu ia avaliar essa questão da radiação do corpo negro, não era isso que acontecia, tá? Só para antes eu vou mostrar isso através de uma simulação, mas só para responder para vocês, o que é um corpo negro, tá? Corpo negro é aquele que absorve toda a radiação, sem refletir nada. Isso não tem a ver com a questão da emissão da radiação, tá? Tem a ver com a questão das cores, tá? Você já deve ter aprendido a questão das cores também no segundo ano, né? Por exemplo, eu tenho esse livro aqui que é verde, né? Esse verde aqui que está chegando no olho de vocês é a cor que está sendo refletida, o resto está sendo absorvido. Já o preto é quando tu absorve todas as cores, né? Então, na verdade, a radiação do corpo negro é um modelo físico que absorve toda a radiação. E também, através disso, vai aumentar a temperatura e depois vai emitir alguma radiação ali, mas não refletida, do próprio corpo através da agitação das moléculas. Bom, como eu vou mostrar no experimento, essa radiação que é emitida não é proporcional ao aumento de temperatura. E isso não dava certo com a física clássica. Bom, quem respondeu isso vai ser o Max Planck, tá? Mas antes vamos ver a simulação. Bom, galera, aqui eu abri essa radiação é ótima, né? Já comecei bem aqui, né? Eu abri a simulação aqui do FET aqui, que ela vai mostrar um pouquinho do comportamento da radiação aqui emitida pelo corpo negro, tá? Deixa eu ver se aqui se está indo aqui, que eu
Não estou conseguindo. Agora foi. Tá. Vocês viram aqui, ó, que tem uma escala de temperatura aqui na direita que eu posso aumentar ou diminuir. Isso vai fazer com que as cores aqui emitidas, ou a radiação emitida, apareça ali, tá? Vamos tentar aumentar devagarzinho. Eu sei que tá um pouquinho travado aqui porque eu tô fazendo o vídeo, tá? Mas vocês vão vendo aqui que vou aumentando a temperatura. Aqui, ó. Vocês vão vendo que vai começar a aumentar aqui o gráfico aqui, ó. Vocês estão vendo que está aumentando. Só que esse gráfico aqui, ele não está aumentando de forma proporcional. Porque se fosse pegar a física clássica, ele teria um gráfico assim, ó, na ascendente. Mas vocês podem ver, quanto mais aumenta a temperatura aqui, tá meio travadinho por causa do vídeo, tá, pessoal? Deixa eu só diminuir. É só vou passar o dedo um pouquinho aqui na frente, aqui, só para vocês poderem visualizar melhor aqui a simulação. Agora ficou melhor, né? Não, agora eu já aumentei demais. O negócio aqui de mexer é um problema. Vocês viram ali que a curva, ela não vai fazendo assim, ó. Ela vai fazendo assim, tendendo ao infinito, tá? E sendo que ela tá tendendo aqui a radiação ultravioleta, tá? Deixa eu até botar as etiquetas aqui para vocês poderem ver aqui. Tá meio travadinho aqui esse vídeo aqui, porque eu tô dessa simulação que eu tô fazendo o vídeo junto, tá? Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui a temperatura para vocês poderem ver ali a questão da radiação, ó. Vocês viram que agora, ó, ele nunca vai passar do ultravioleta, ó. Vocês vão ver que ele vai aumentando ali a temperatura, tá? Mas a questão aqui é que ele não vai emitir todas as espectros de radiação. E a questão aqui não é proporcional. No começo aqui, vocês podem até ver aqui que ele tá fazendo um negócio assim, ó. Só que de repente ele foi muito lá pra cima e depois cai, né? Então isso aí o pessoal inclusive chamou da desastre, da catástrofe do ultravioleta, tá? Porque é o seguinte, eles previam que o negócio ia ser na ascendente, tá? Com aumento de temperatura, tu emite o vermelho, depois o amarelo, depois o verde, depois o ultravioleta, e aí depois tu emitir raio-x, raio gama, tudo. Mas o que a questão do corpo negro mostrou, que isso aí não estava funcionando. Ele ia até um certo ponto de maneira gradual, depois ele ia, vamos dizer assim, abrupta, né? Não sei se essa é mais correto, direto lá para cima, tendendo o ultravioleta, não passando dali, tá? Esse foi o tal da catástrofe do ultravioleta, tá? Vamos ver qual é que o Max Planck explicou isso aí, tá bom? Bom, pessoal, vocês viram ali através da simulação, eu sei que ela travou um pouquinho, tá? Porque meu celular também não é aquelas mil maravilhas do mundo, né? Meu celular é um pouquinho, ele travou ali porque fazer a gravação junto com a simulação ali foi um pouquinho pesado. Mas vocês, o que é importante vocês entenderem é aquela simulação é o seguinte, tá? Que o aumento da temperatura não é proporcional com a radiação emitida, tá? Isso é uma questão que não está de acordo com a física clássica, tá? O nosso amigo Max Planck ali, que está representado ali nessa figura por esse belíssimo selo ali que o governo de Cuba fez homenagem para ele, explicou que para resolver esse problema, tu não poderia aumentar gradativamente ali a questão da radiação emitida com a questão da temperatura. Ia ser valores exatos e não poderiam ser qualquer valores, ia ser aqueles valores quantizados, tá? Quando a gente fala de física quântica, tá? A gente está falando de física de valores exatos, tá? A gente não pode ter qualquer valor de energia, a gente não pode ter qualquer valor ali de radiação emitida. São valores exatos, são valores quantizados, tá? Bom, apesar disso, o Max Planck, como ele estava muito acostumado com a física clássica, ele falou que ele fez esse trabalho, respondia muito bem a questão ali da radiação do corpo negro, mas mesmo ele tinha dúvidas, tá? Porque era muito estranho, né? Tudo na nossa vida é gradual, né? Se tu aumenta a temperatura do fogão, vai aumentar gradativamente ali a temperatura do teu alimento. Se tu faz exercícios, gradativamente tu vai emagrecer, tá? E aí ele viu que existiam algumas coisas na física que não eram graduais, ia ser valores exatos, ia ser valores quantizados. Por isso que o próprio Max Planck ele ficou na dúvida. Mas esse trabalho deu certo. Inclusive ele, em 1918 ele ganhou o prêmio Nobel devido à questão ali da resposta ao efeito fotoelétrico. Evidente, tá, pessoal? Isso aí tudo tem contas, tá? Se vocês quiserem pesquisar ali, você pode ver, tá? Mas basicamente foi assim que o Max Planck resolveu o problema da radiação do corpo negro, beleza? Bom, pessoal, o segundo fenômeno que nós vamos falar é sobre efeito fotoelétrico. Uma coisa bem comum na vida de vocês, tá? Você já deve ter ouvido falar do relé fotoelétrico, alguma coisa que é usado no poste, nas casas ali, para a questão de quando chega de noite ele acende a luz, tá? Inclusive depois ali eu vou mostrar um experimentozinho bem simplesinho que eu fiz, mas bem legal, que vai mostrar como é que funciona esse esquema do efeito fotoelétrico, tá? Mas basicamente, como é que ele funciona? Ele é incidido uma luz em cima lá de um certo metal, um certo tipo de luz, tá? Não é qualquer tipo de luz que vai fazer com que aqueles elétrons livres
que você lembrando da parte elétrica, são aqueles que são mais longe do núcleo, são arrancados, tá? Então basicamente é isso que acontece. Alguns tipos de luz, quando são incentidos no metal, eles batem naquele metal, arrancam alguns elétrons livres, tá? Basicamente é assim que acontece, tá? Bom, usando questão da física clássica, eles acharam o que ia arrancar os elétrons era a questão de intensidade. Então tu podia emitir um tipo de luz, aumentava a força da luz, tá? Tô aumentando ali a questão da intensidade da luz, tu ia arrancar alguns elétrons gradativamente, porque isso ia fazer um aumento de temperatura, ia fazer com que ele ganhasse energia, ia fazer com que ele fosse arrancado. Mas na prática não era isso que acontecia, tá? O que arrancava basicamente os elétrons era principalmente a luz do tipo ultravioleta. E não importava a intensidade, tu podia emitir qualquer ultravioleta e tu arrancava os elétrons livres. Mas por que acontecia isso, tá? Quem respondeu isso aí, tá? Foi o nosso amigo Albert Einstein, né? Famosíssimo, né? Vocês já ouviram falar bastante sobre ele, tá? O Einstein ele disse que o que fazia com que os elétrons fossem arrancados era essa questão da frequência da onda emitida, de acordo com o que o Max Planck tinha falado, de acordo com a teoria quântica. Não é qualquer tipo de luz que pode arrancar os elétrons, é apenas o tipo de luz quantizado, alguns valores quantizados que poderiam arrancar esse tipo de elétrons, tá? E mais que isso, esses elétrons eles funcionariam, e no caso a luz, funcionaria com uma partícula, tá? A gente é acostumado a aprender que a luz é uma onda, né? Mas o Einstein falou que é o seguinte, esses elétrons, eles só eram espalhados porque a luz, naquele momento que interagia com o elétron, ele funcionava com uma bola de sinuca. Então ele batia aqui, pum, espalhava o elétron, tá? Basicamente foi isso que ele falou. Bom, esse trabalho inovador do Einstein garantiu o único prêmio Nobel que o Einstein ganhou na vida, tá? Muita gente conhece o Einstein pela teoria da relatividade, tá? Vai ser o videozinho que eu vou fazer semana que vem. Mas o Einstein não, na verdade o prêmio Nobel que o Einstein ganhou foi em cima dessa explicação usando da física quântica para o efeito fotoelétrico, tá? Beleza, pessoal? Agora eu vou mostrar o experimento que eu fiz ali para falar um pouquinho mais da usabilidade do efeito fotoelétrico. Galera, aqui eu vou mostrar para vocês um experimento que eu mesmo montei, tá? Vou ter aqui na mesinha, acho que para ficar um vídeo mais visual para vocês. Que é um dispositivo bem simples, tá? Eu comprei um daqueles relés fotoelétricos, ele tá debaixo dessa flanelinha preta aqui, que eu deixei para mostrar o funcionamento para vocês, tá? Um bocal de lâmpada, uma lâmpada e, claro, uma instalação elétrica. É um experimento bem simples que eu acho que vocês todos conseguem fazer, claro, tomando aqueles cuidados de mexer sempre com eletricidade. Mas eu acho que vocês lendo ali o manual do relé fotoelétrico ali, vocês conseguem tranquilamente fazer esse experimento em casa, tá? Ele é bem fácil, tá? Ele usa da questão do efeito fotoelétrico, que eu falei antes ali, que foi descoberto pelo Albert Einstein, tá? Então foi ele que fez todo esse trabalho. E na nossa vida normal, que a gente vê muito em postes e casas, tá? Por que é importante o relé fotoelétrico? Que é durante a noite, tu não precisa estar ligando ali o interruptor da lâmpada. Caiu a noite, ele próprio aqui já faz a questão de ligar a lâmpada ali com a questão do efeito fotoelétrico. Como é que ele funciona? Bom, primeiro a gente tem que saber como funciona a questão da eletricidade. Claro, pessoal, todo esse dispositivo, ele é muito mais complexo que isso, tá? Mas basicamente como é que funciona? A energia elétrica, ou qualquer dispositivo elétrico, ele trabalha através da corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela funciona com os elétrons livres, que são aqueles que ficam mais afastados do núcleo. Nós falamos isso na aula de eletricidade, tá? O relé fotoelétrico também usa isso, tá? Só que como vocês viram, no efeito fotoelétrico, quando a luz emite aquela intensidade, quer dizer, aquela frequência específica, ele consegue tirar alguns elétrons dos metais, tá? Esses elétrons normalmente são os elétrons livres. Então, sem elétron livre, não tem corrente elétrica. Então, basicamente é assim que funciona o relé fotoelétrico. Bate a luz no relé, ele perde aqueles elétrons livres e, por consequência, ele perde corrente elétrica, apagando a lâmpada. Agora não está fazendo isso porque eu botei a flanelinha preta aqui em cima do relé fotoelétrico. Então ele está mantendo os elétrons livres, porque não está incidindo a luz e está funcionando a lâmpada. Mas vamos ver agora como é que funciona depois que eu tirar a flanelinha preta. E eu vou abrir também a janela aqui. Eu não abro normalmente a janela para fazer a gravação por causa do barulho, tá, pessoal? Mas eu vou abrir para entrar mais luz, tá? Então eu tirei a flanelinha. Vocês vão ver que aqui esse dispositivo é a entrada de luz aqui do relé fotoelétrico. Vou abrir a janela aqui também para ajudar para mostrar para vocês. Ó, aqui eu vou abrir a janelinha, só um pouquinho que eu já volto. Ó, abri a janela. Agora entrou mais luz, né?
Agora vocês vão ver que vai demorar um tempinho, mas agora ele já está arrancando aqui os elétrons livres através do efeito fotoelétrico e logo logo ele vai apagar a lâmpada. Vamos esperar só um pouquinho, vai ser que nem aquele meme lá do Pica-Pau, né? Depois de tantos anos vai apagar a lâmpada. Bom, basicamente, enquanto não apaga a lâmpada aqui, pessoal, então ele faz isso, tá? Ele arranca os elétrons livres e aí vai desligar a lâmpada. Só um pouquinho aqui já vai desligar, qualquer coisa eu faço um corte aqui no vídeo, aqui, tá? Ali, ó, desligou. Vocês viram que demorou um pouquinho, mas foi, né? Pessoal, então agora, ele demora um pouquinho porque ele tem que fazer aquele acionamento eletrônico de desligamento, tá? Mas vocês viram que não demorou muito e basicamente assim que funciona o efeito fotoelétrico do dispositivo da vida de vocês, que é o relé fotoelétrico. Beleza, pessoal? Vamos continuar então o nosso vídeo. Bom, pessoal, vamos finalizar então aí o nosso estudo sobre a questão da física quântica desse vídeo, tá? Até porque ele deve estar enorme, tá? Você sabe que era pra mim ter botado uma simulação também do efeito fotoelétrico ali pra vocês terem assistido, pra entender um pouquinho melhor, tá? Mas eu cortei essa parte porque ali ficou bem travado mesmo, tá? O negócio ficou bem lento ali, por isso que eu cortei isso, tá? Mas mesmo assim você sabe que eu acho que o meu vídeo vai ficar bem grande, né? Então aqui eu vou tentar explicar esses dois últimos cientistas aqui de maneira mais rápida, mas não poderia deixar de falar deles, né? Principalmente o Niels Bohr, eu sou bem fã dele, né? Ele é um dos físicos aí da física moderna mais importante, tá? Porque ele conseguiu terminar o trabalho do próprio cara que ele era discípulo, né? Que é o Ernest Rutherford, né? E aí o átomo, esse modelo atômico que o Rutherford e o Bohr fizeram, que era o nome deles, né? Que é o modelo atômico que todo mundo estuda na aula de química, né? Que é o modelo do Rutherford Bohr, tá? Basicamente, o Rutherford ele explicou a questão do spin do elétron, tá? Que isso aí também é uma coisa que eu posso falar mais além, mas ele falou também da questão do salto quântico, tá? O que é a questão do salto quântico, tá? Os elétrons, eles ficam numas órbitas eletrônicas, tá? Mas de vez em quando ele pode saltar de uma órbita eletrônica para outra e depois voltar. Estranho isso, né? O negócio aparece num lugar, de repente aparece em outro, tá? Física quântica é assim, tá? Depois, inclusive, eu vou recomendar um livro aí que fala um pouquinho dessas loucuras aí que ninguém entende da física quântica, tá? Bom, o Rutherford, ele explicou isso usando um pouquinho da questão da quantização do Max Planck e um pouquinho da questão do efeito fotoelétrico, né? Que o Einstein tinha explicado um pouquinho antes ali para explicar isso, tá? Ele falou que sim, o elétron, ele se comporta de uma certa forma como uma onda, tá? Então ele é um corpúsculo, tá? Ele é como se fosse uma bolinha, mas ele se comportava como uma onda, tá? Inclusive depois o que eu vou falar depois, o Lois de Broglie, ele vai falar melhor sobre isso, tá? Mas a questão do salto quântico é isso. De alguma forma, o elétron absorvia uma energia, e essa energia fazia que ele saltasse para outra órbita eletrônica. Mas ele não poderia ir para qualquer órbita eletrônica, apenas as órbitas, vamos dizer assim, quantizadas, aquelas que são permitidas para que aquele elétron possa saltar, tá? Inclusive, por causa disso, os elementos físicos, eles têm uma identidade única, tá? Ele tem uma identidade bem particular, tá? Que permite que a gente consiga saber do que é composto planetas, estrelas até hoje, tá? Vocês podem ver ali à direita, inclusive, que nesse modelinho que eu botei ali, tem um azul, azul mais claro e o vermelho, tá? Isso é uma identificação eletrônica desse elemento que está sendo representado ali através desse esquema, tá? Que através do salto quântico faz isso, tá? Bom, o que acontece? Só para terminar a explicação, o elétron absorve aquela energia, solta para aquela órbita quantizada, tá? Aquela órbita que é permitida para ele, que não é qualquer uma, só que ele não vai ficar ali para sempre, ele tem que voltar para casa dele, tá? Então ele vai desaparecer e vai aparecer novamente na órbita de origem dele. Só que ele vai liberar essa energia, e essa energia liberada é a cor que está sendo emitida, tá? Através daquele fóton ali, através do salto quântico, tá? Por isso que tem a cor azul escura, que é a cor ali que foi liberada através quando aquele elétron voltou para a órbita dele, o azul claro e o vermelho, tá? Então são as cores emitidas ali essa energia liberada quando o elétron volta para sua órbita original, tá? Devido a isso, em 1922, o Niels Bohr ganhou o Prêmio Nobel. E para finalizar, né? Vamos falar um pouquinho aqui do Lois de Broglie, né? Ficou um pouquinho minha foto ali em cima, mas dá para ver o texto, tá? O Lois de Broglie, ele é um francês, né? Ele usou também muito do estudo do Einstein, do Niels Bohr, enfim, para falar dessa questão da dualidade onda-partícula. Que é essa loucura? Bom, pessoal, o Lois de Broglie, ele falou que quase não. Os elétrons,
e as ondas eletromagnéticas poderiam se comportar como onda e poderiam se comportar como partícula. Uma loucura isso, né? Como se uma bolinha pode se comportar como uma onda de rádio. Mas, pessoal, isso não demorou muito tempo para ser comprovado na prática, tá? Ali em 1925, tá? O Davidson e o Garner, tá? Através do experimento ali da difração de elétrons, conseguiram comprovar que a teoria do Lois de Broglie estava certo, tá? Difração, para quem lembra daquela parte ondulatória, é um fenômeno ondulatório. Isso quer dizer o quê? Ela só funciona com ondas. Se ele pegou um elétron e ele fez difração, ou então o elétron pode se comportar como uma onda. Então a teoria do Lois de Broglie é verdade. O elétron pode se comportar como onda, pode se comportar como partícula. Assim como Einstein tinha falado um tempo atrás, né? A onda eletromagnética, quando é incidida em cima do metal, ela se comporta como uma partícula. Por isso que ela faz tipo uma bola de sinuca, né? Pum, vai lá e espalha aquele elétron, né? Só para finalizar, o Lois de Broglie também, em 1929, ganhou o prêmio Nobel. Aí até vocês vão falar, todo mundo ganhava o prêmio Nobel naquela época? Não, que esses caras eram bons mesmo, tá? E também porque o prêmio Nobel ele começou a ser premiado ali em meados do século XIX, século XX, tá? Por isso que muita gente anterior não ganhou. Nessa fotinho que tá ali embaixo, eu não botei a foto Lois de Broglie, mas essa foto é icônica, tá? Essa é a foto de todos os físicos que fizeram a física moderna ali no começo do século XX. Então, inclusive, tem o Einstein, tem o Lois de Broglie, tem o Niels Bohr, tem o Max Planck, tem vários físicos, tá, galera? Beleza? É nóis! É isso aí, galera. Mais uma aula no canal Digão. Hoje a gente aprendeu bastante sobre física quântica, aprendemos bastante sobre alguns físicos que desenvolveram pelo menos o início da física quântica, o que nós chamamos de antiga teoria quântica. Vimos alguns trabalhos deles, viram um experimento que eu fiz ali de efeito fotoelétrico. Acho que a aula foi bem divertida. Como eu falei no começo da aula, tá? Eu ia dar uma outra recomendação de material para vocês entenderem um pouquinho mais sobre física quântica. Vocês viram que na aula eu falei basicamente sobre a parte ali da radiação do corpo negro, sobre a parte do efeito fotoelétrico, sobre o átomo de Bohr e sobre a parte da dualidade onda-partícula. Mais evidente, tá, pessoal? Eu não tenho como fazer um vídeo com todos os trabalhos ali desenvolvidos nessa parte da física quântica, senão o vídeo vai ficar enorme, né? E eu sei que o pessoal também não se prende muito se eu fizer um vídeo enorme, né? Mesmo assim, acho que o vídeo não deu tão pequeno, né? Mas acho que mesmo assim ficou dentro daquele limite que eu sempre boto ali, por volta de 15, um pouquinho mais, um pouquinho menos de minutos, tá? Se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre outras coisas que vocês querem aprender sobre física quântica, tem vários livros que falam sobre isso. Vai falar sobre o princípio de certeza do Heisenberg, vai falar sobre o efeito Compton, sobre a escalação de pares, enfim, vai falar sobre várias outras coisas. Mas a recomendação que eu deixo aqui pro final da nossa aula, nesse livro aqui, que inclusive foi o professor Jader, lá do Instituto Federal, mandar um abraço para ele, que me recomendou quando ele foi meu professor lá na faculdade de física, que é Alice no País do Quanto, tá? Do Robert G. Gilmore. Deve ser assim, né? A pronúncia, né? Sabe que eu não sou muito bom com essa coisa de pronúncia, mas acho que essa é a pronúncia, tá? Claro que esse livro é uma alegoria, aquele clássico, né? Alice nos Países das Maravilhas, mas trazendo esse impacto da física quântica. Porque, querendo ou não, a física quântica, quem é acostumado com a física clássica, se torna um pouquinho estranho, porque tem muitas coisas assim que a gente não consegue explicar, que a gente tem que abstrair da nossa mente. Então acho que essa alegoria com o livro da Alice no País das Maravilhas, no caso, Alice no País do Quanto, é válida para vocês aprenderem um pouquinho dessas coisas estranhas da física quântica, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo um link que vocês conseguem baixar o livro em PDF. Mas também ele é bem fácil de comprar se vocês quiserem comprar de forma física. Inclusive eu gosto bastante, tá? Eu tenho alguns livrinhos ali que falam, são físicos, né? Que é legal, né? Ter o livrinho ali para você poder ler, folhear, abrir, enfim, fazer as coisas para vocês. Então, essa é a última dica que eu vou dar, o livro Alice no País do Quanto, do Robert Gilmore, tá? E para encerrar, pessoal, mandar aquele super abraço para todo mundo que curtiu o canal Digão, se inscreva no canal Digão, curta as nossas videoaulas e semana que vem tem mais. No mais era isso, galera, e é nóis!